E aí pessoal, voltei com mais uma combo resenha para vocês. E hoje a gente vai conversar sobre dois livros muito legais. Um se chama Além da Carne e o outro se chama Calafrios da Noite. E ambos eu li eles em versão em e-book, aqui no meu Leve. Então vem comigo logo depois da nossa abertura. Primeiramente, povão, gostaria de desculpar com vocês porque eu tô meio rouco, a garganta tá um pouquinho ruim, mas vamos ver, vamos conversar, né, gente? O legal é a gente bater um papo aqui. Então, se tiver com o volume um pouquinho baixo, aumenta o volume aí porque minha garganta não tá ajudando muito não. Mas hoje então a gente vai falar sobre dois livros de terror nacional muito bons, na nossa combo resenha. O primeiro deles se chama Além da Carne, Contos Insanos. Eu li no meu Leve. Aqui é a capa dele. Vou ver se eu coloco a capa aqui pra vocês também, pra vocês conferirem com melhor detalhe. Mas é um livro que eu recebi de parceria com o autor César Bravo. E também de parceria com esse mesmo autor, eu recebi outro livro dele. Eu recebi esse daqui, Calafrios da Noite. As capas são muito legais, né? Vou ver se eu coloco também essa capa aqui pra vocês verem com maiores detalhes como que a capa é. Então, voltando ao assunto do nosso vídeo de hoje, eu recebi esses dois livros de parceria com o autor César Bravo. Eu entrei em contato com ele, falei que eu tinha interesse em conhecer a obra dele, em falar mais sobre a obra dele aqui no canal, e ele se mostrou muito disposto, então disponibilizou para mim os e-books, para eu poder ler aqui então no meu Leve, desses dois livros dele. E ambos os livros são livros de contos de terror. O primeiro, Além da Carne, é denominado então Além da Carne, Contos Insanos, que é, como o próprio autor diz, o tiro de escopeta dele. Ou seja, ali a gente vai encontrar os contos mais sangrentos, mais fortes e impactantes do autor. Já o segundo, Calafrios da Noite, é uma coletânea de contos de terror mais voltada para os contos, digamos que o terror no nosso dia a dia, digamos assim, o terror quando ele toma forma de coisas que a gente pode encontrar no cotidiano da gente. Ou seja, o terror mais clássico, digamos assim. E ambos os livros são de qualidade extrema, são de uma criatividade enorme e você consegue perceber o talento do autor em cada uma das páginas. Então a gente pode denominar que o Além da Carne é como se fosse um tiro de escopeta que faz aquele estrago enorme, faz aquele rombo enorme, faz muito sangue e chama muita atenção. E já o Calafrios da Noite a gente pode denominar como uma facada bem dada, que nas mãos de um bom açougueiro, de um bom assassino, consegue machucar bastante também e nos assustar bastante. Agora vamos falar. Primeiramente eu vou falar sobre o primeiro livro, Além da Carne, Contos Insanos. E gente, eu já começo falando desse livro, que o livro abre de forma magistral com o conto A Cor da Tinta. E é uma história sensacional. A gente vai ter então, a gente é simplesmente jogado em um meio a um ritual de magia negra envolvendo demônios, envolvendo sangue, envolvendo a dominação do mundo, envolvendo muita tripa, muito gore, muita coisa nojenta mesmo. A gente vai então acompanhar esse ritual e a gente está ali, bem no meio, vendo tudo. É igual quando eu... Tipo assim, quando você vai assistir um filme, nessas partes mais nojentas, você consegue virar o rosto pro lado, você consegue se desviar daquelas cenas nojentas, mas no livro não. No livro, você está lendo aquilo ali, você vai ter que encarar aquilo de frente. E é o que acontece no conto, nesse conto A Cor da Tinta. Ele vai te mostrar toda a podridão. É que nem assim, o autor vai pegar você pela mão, vai te chegar lá perto e vai te mostrar ali. Ali tem uma coisa nojenta que eu quero que você veja. E é isso que o César Bravo faz nesse conto. Ele nos guia até a cena mais nojenta do conto e vai nos descrevendo toda a podridão que tem ali. E esse ritual então consiste em um cigano, e ele está fazendo um ritual de sangue, um ritual muito nojento, que vai dar poderes a ele para controlar então os demônios de todo o inferno, inclusive o próprio demonião Mor. E para poder conseguir os feitos desse ritual, ele tem que fazer muita coisa, inclusive torturar a própria esposa dele, que é uma cigana que está fazendo de tudo para poder ajudar ele então a conseguir esse mesmo
Resultado, consegui então dominar as forças do inferno. E o conto é sensacional e o final é surpreendente. E o mais legal de tudo é que esse primeiro conto dá então, digamos que, pano de fundo, nem que seja leve, para as próximas histórias. Ou seja, as próximas histórias do livro Além da Carne, todas terão uma pequena ligação com esse primeiro conto, A Cor da Tinta. E é muito legal. É muito interessante ver como o autor fez essas ligações. São coisas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. E o autor é talentosíssimo. Ele é muito bom escrevendo esse tipo de história. Logo depois a gente tem a segunda história deste livro, que se chama Pagamento Cigano, e que, na minha opinião, é a melhor história do livro, disparado. É incrível. A gente vai ter então uma situação aparentemente comum. A história se passa nos dias de hoje. A gente tem um rapaz que ele é técnico em computador. E ele então mexe com esse tipo de coisa. Ele troca peças de computador, ele formata computadores, esse tipo de coisa, serviços assim. E ele, um personagem comum do cotidiano, assim, normal, vai então descrevendo para nós leitores, né, sua vida comum, seu dia entediante, todas as coisas comuns que uma pessoa comum tem. E os problemas, tudo que ele passa. Então, a gente vai ganhando a confiança, a gente vai ganhando o apreço desse personagem. Mesmo ele sendo um personagem não tão comum, digamos assim, porque ele não é aquele personagem com a melhor moral do mundo. Ele não é certinho, ele não é um marido fiel, por exemplo. Ele não é um trabalhador fiel, ele é uma pessoa diferente, uma pessoa um pouco, digamos que desviada do caminho comum. Mas mesmo assim você se identifica com aquele personagem, você gosta daquele personagem, mesmo ele não sendo certinho. Então você vai vendo que aos pouquinhos o autor vai introduzindo o fato sobrenatural na história. Quando ele então vai para um de seus novos clientes, ele vai lá numa lojinha esotérica que tem de uma moça que ela é cigana, uma velha cigana. Ele chega lá e vai arrumar o computador dela. E ela fala, não, pode arrumar o computador aí que depois a gente acerta o preço. E ele vai, trapaceia um pouquinho, ele troca peças que não precisam ser trocadas nesse computador. Ele faz coisas que o computador não precisa e cobra um preço bem alto para essa senhora. E a senhora fala que não tem dinheiro, mas pode pagar ele de outro jeito, através de um favor cigano. Então ele pega, essa velhinha pega ele e leva ele para a estatuazinha de uma ciganinha. E ela diz que essa ciganinha foi pintada com uma tinta muito especial que conferia poderes para essa ciganinha. E que ele podia chegar então no ouvido da ciganinha e sussurrar qualquer pedido que ela ia realizar. E é o que ele faz. Só que aí tem o porém. Para todo pedido tem um pagamento, não tem? E aí é onde a história se deslancha, porque ele faz o pedido e a vida dele muda drasticamente de uma hora para outra, quase que instantaneamente. E a história é incrível, a história é fenomenal. Gente, eu fiquei de boca aberta, eu fui lendo essa história, eu engoli, eu não consegui parar de ler a história enquanto eu não terminei essa história. Ela é fantástica, o autor tem domínio total da palavra. Ele não escreve com aquela narrativa rebuscada, não escreve com aquela narrativa cheia de pompa, cheia de qualidades, de coisas, digamos que, aquela narrativa que você encontra em livros clássicos. Claro que não. Ele é de uma narrativa coesa, de uma narrativa atual, uma narrativa rápida, ágil e muito bem feita. E isso é um grande trunfo para a história dele, porque a narrativa rápida dele, a narrativa concisa dele, a narrativa direta dele faz com que a história fique ainda mais interessante, e isso é um ponto muito favorável. Ele é ótimo em criar personagens e em criar as situações, e essa história é, para mim, o melhor trabalho dele nesse livro, embora os outros contos seguintes sejam tão bons quanto. É uma história sensacional, recomendo demais, vale a pena, só essa história já vale o livro todo, é muito boa. A próxima história se chama O Melhor do Contrato, e é uma história muito legal também, bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Não pode deixar não ir pra baixo, vai dobrar. Ah! Vocês viram, gente, pessoal? Olha aqui, minha filhota resolveu aparecer no vídeo. Ela acordou e quis aparecer no vídeo. Então, aqui ela, aqui. Fala aí, pessoal, filha. Dá um oizinho pra eles lá. Dá um oizinho pra eles lá, filha. E a próxima história, então, se chama O Melhor do Contrato. E é uma história bem diferente de tudo aquilo que eu já li e que eu acho que muita gente já leu também. Porque ela, além de lidar com essa parte do terror, também consegue colocar um pouquinho do humor negro na história. E isso é o diferencial de todo o conto.
A gente vai ter então aqui a moça chamada Lucrécia, e ela leva a sua vida normal, ela é sofredora, ela é batalhadora, ela tem uma vida difícil, ela tem muitas coisas ruins acontecendo na vida dela, mas mesmo assim, ela não desiste, ela vai em frente e continua lutando com a vida. Então, ela é uma trabalhadora normal, ela trabalha em um barzinho que fica aberto durante a madrugada e ela trabalha no turno da noite, sempre que pode, poder conseguir um extra. E o mais interessante é que a história começa a partir do ponto onde dois rapazes chegam nesse bar onde ela está trabalhando no turno da noite e se sentam lá e começam a conversar sobre os negócios deles. O rapaz mais novo, que aparentemente é o chefe, ele vem todo de terno, gravata, todo alinhado, todo chique e bonito. E a moça fica caidinha por ele, porque fala que ele é muito bonitão, que ele é muito simpático e tudo mais. E o rapaz mais velho já é um baixinho, gordinho, careca, também de terno, só que o terno dele não é tão glamuroso assim, e ele é bem mais simples, e não é muito bonito, como ela mesmo diz. E esses dois estão conversando sobre os negócios deles lá, e o mais novo tá dando um fumo daquele no mais velho. E ela então, toda curiosa, começa a escutar, a prestar atenção na história, começa a prestar atenção no que eles estão escutando. E ela começa a perceber que os negócios deles não são negócios comuns, que eles não são pessoas comuns. E o mais legal então é você descobrir o que é que esses dois escondem. E é muito interessante, o humor negro que o César Bravo conseguiu captar e colocar nessa história é fantástico. Ele conseguiu colocar o sobrenatural de modo sutil na história, aos pouquinhos, introduzindo esse sobrenatural. E ainda assim, quando o sobrenatural nos é jogado na cara, você fica estarrecido com o quão bom o autor é em fazer esse tipo de coisa. É um conto fantástico, excelente, eu gostei demais da conta. Logo depois a gente tem um conto que eu indico também para todo mundo, para mim é o segundo melhor conto do livro, se chama A Fera. E gente, é incrível, é muito, muito, muito bom esse conto. Porque a gente vai ter então uma situação que aparentemente é cotidiana e que se passa por muito lugar aqui no Brasil. Todo lugar vocês devem ter ouvido uma história parecida. Principalmente nesses dias de hoje, onde a coisa está tudo louca. Que, por exemplo, a gente tem um menino, e esse menino ele vem sofrendo bullying na escola, vem sofrendo bullying constante e severo por parte de uma turminha aí de meninos maus, digamos assim. Só que ele tem um porém, ele tem a fera do lado dele. O que é essa fera? É uma arma que o pai dele guarda na casa dele, que fica escondida, e que ele sabe onde essa arma tá. Então ele decide que ele vai se vingar dessa turminha que tá fazendo bullying contra ele, e pega e leva a fera pra escola. E é incrível essa história, gente. O modo como o autor vai narrando o conto, o modo como ele vai nos encaixando na história, não vai nos mostrando a situação, a gente vai ficando indignado com toda aquela situação acontecendo, as pessoas ao redor vendo todo aquele bullying, não fazendo nada, e os adultos ignorando o que está acontecendo, e o menino entrando naquele desespero cada vez maior, aquela humilhação cada vez mais constante. É incrível esse conto. César Bravo escreve muito bem e ele conseguiu mostrar de forma total o talento que ele tem nesse conto. Para mim, é o segundo melhor conto do livro em questão de enredo, mas em questão de narrativa, de personagem, de acontecimentos, de genialidade, conforme a história, ele fez um conto incrível. E o final é fantástico, gente do céu. Eu não vou dizer porque é legal vocês lerem o conto, mas é muito legal. Logo depois a gente tem uma história chamada A Expressão da Desgraça. E essa é uma daquelas histórias que tem aqueles ares de lenda, que tem aquele ar de lenda urbana, de histórias que o povo conta, aquele tipo de coisa que todo mundo tem uma historinha parecida, poder contar na sua vizinhança, esse tipo de coisa. E é muito legal. A gente vai ter então aqui um grupo de amigos que eles são inseparáveis. E eles são adolescentes, pré-adolescentes, né? E eles têm esse grupinho que eles vivem na rua, que eles brincam na calçada, que eles fazem aqueles desafios de um pro outro, esse tipo de coisa. E o legal é que a história se passa não nos dias atuais, mas na década de 90, onde a tecnologia, a informática e o mundo tecnológico não afetava tanto a vida das pessoas daquela época. Então a gente vai ter esse pessoal, esse grupinho de amigos, eles têm o costume de se desafiarem uns aos outros, fazendo aqueles tipos de peças que todo mundo sabe, que já viveu essa época, sabe como é que era, né? Por exemplo, entra na casa de tal pessoa e pega não sei o que, vai na casa não sei de quem e busca não sei o que, esse tipo de coisa. E eles então se veem em um desafio bastante perigoso, digamos assim. Tem a lenda urbana que corre pela vizinhança de que existe um quadro que é chamado de o quadro da desgraça.
E esse quadro, se você tiver esse quadro na sua casa, mas nunca olhar para ele, ele vai te dar tudo de bom na vida. Você vai ter muita sorte, vai ter muito dinheiro, vai ter muita coisa boa acontecendo na sua vida. Mas se você olhar para esse quadro ao menos uma vez, toda a desgraça do mundo vai se ocorrer sobre a sua vida. E não é para menos que eles resolvem então ir atrás desse quadro em um dos desafios e tirar uma foto do bendito quadro. E é aí que a história vai em frente. E é uma história muito legal, é uma história muito divertida. Tem também o seu lado do terror, mas o lado do terror aqui fica em segundo plano. Aqui o legal mesmo é você ver a amizade deles e também a não amizade, já que tem umas rusguinhas, umas picuinhas entre alguns membros do grupo ali. E é uma história muito legal, é uma história muito gostosa de se ler e que valeu demais a pena o livro. E por fim a gente tem o último conto, que se chama Justa Causa. E é um conto muito criativo e que mostra de forma diferente os funcionários, digamos assim, do Lúcifer. Isso mesmo, o demonião mor, aquele que é o culpado por causar todo o mal no nosso mundo. A gente vai ter então um dos funcionários dele, um dos demônios, descrevendo para nós então o dia a dia dele, como é trabalhar para o Senhor do Mal e como é então tentar conseguir as almas do pessoal aqui da Terra. E os truquezinhos que ele mais o bando de demônios que ele trabalha junto fazem para poder convencer o pessoal aqui da Terra de que a Terra não vale nada e que eles querem mesmo ir para o inferno. E é um conto muito criativo, é um conto bem diferente de tudo que eu já li também, nunca tinha lido nada parecido. E mais uma vez César Bravo mostra o quão talentoso ele é, tanto de forma criativa, quanto de forma a descrever bem os personagens e as situações que o conto demanda. E é muito legal, gente, muito legal mesmo. Então, gente, finalizando, o livro Além da Carne, Contos Insanos, é um livro sensacional. É um livro fantástico, é um livro incrível, vocês precisam conhecer esse livro, porque é um livro muito bom. Tem contos de qualidade excelentes nesse livro, todos os contos são muito bons. A narrativa do autor é fantástica, é uma narrativa muito gostosa de se ler, é uma narrativa que choca também, porque ele é cru, ele é direto, ele vai direto ao ponto. E é um livro muito bom. E então o livro Além da Carne, Contos Insanos, leva a nota de 5 corujinhas com todo louvor. É um livro fantástico, é um livro que eu já coloquei entre os meus favoritos já. É um livro que já entrou para os melhores de 2014 e com certeza já está concorrendo aos melhores do ano na categoria de melhor livro nacional. Agora vamos falar então sobre o segundo livro dele que eu me propus a falar nessa nossa combo resenha, que é o livro Calafrios da Noite. Bom, no livro anterior, o Além da Carne, a gente percebe claramente influências do Clive Barker, que é o autor então do livro O Desfiladeiro do Medo e criador do Hellraiser. Vocês lembram dele, o Hellraiser, né? Que é o Pinehead, tem o Cabeça de Prego e tudo mais. Vocês lembram dele, né? Eu cheguei a ler o conto The Hellbound Heart, que é um conto onde o Clive Barker cria então e descreve toda a mitologia dos cenobitas, o Hellraiser, esse tipo de coisa. E eu consegui notar a influência do Clive Barker nas obras do César Bravo. Ele consegue então pegar a essência dos contos de terror do Clive Barker, aquela coisa sangrenta, aquela coisa crua, aquela coisa visceral. No livro Calafrios da Noite, o César Bravo já tem uma influência maior do Stephen King nos seus contos, embora ele tenha sua própria voz narrativa, embora ele tenha seu próprio jeito de escrever sua história, seu próprio modo de desenvolver suas histórias. Ele tem uma leve influência do Stephen King, mas ele tem seu próprio estilo e isso é o mais legal. E o livro então já abre com uma história chamada Tourniquet, que é uma história perturbadora de um rapaz que levava uma vida normal, até que um dia ele começa a ter uma coceira estranha na perna, e essa coceira vai aumentando a cada dia mais, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais difícil de se suportar, até que então ele resolve cortar essa perna fora. Isso mesmo. Aí ele então vai ser entrevistado por um rapaz de uma revista, e esse rapaz então pede para ele contar toda a sua história de por que ele cortou a perna fora. E ele vai então nos contar em primeira mão tudo que ele passou para poder chegar a ponto de cortar, amputar a própria perna. E a história é incrível.
incrível, a história é muito boa. É uma história curta, é uma história objetiva e dinâmica, mas é muito legal. É muito interessante ver, então, principalmente nesse conto, a influência que o Stephen King criou e exerceu sobre o César Bravo de forma positiva, de forma muito legal. E é uma história que eu gostei bastante. Logo depois a gente tem o conto chamado Pague Sua Conta, que é um dos meus contos favoritos desse livro, que é de um rapaz que ele tem a vida, digamos que perfeita. Ele é bem sucedido, ele é bem casado, ele tem sucesso no serviço, ele tem sucesso na questão financeira, ele tem sucesso na questão amorosa, ele é super bem sucedido. Não tem o que reclamar da vida. Mas tem um amigo dele chamado Tomás, que é tido como o melhor amigo dele, e que ele tá com uma certa inveja desse amigo dele, porque esse amigo dele um dia foi a um certo lugar e pediu para poder ter algum sentido na vida. E esse amigo dele, a partir desse momento, mudou totalmente a vida, porque ele passou a encarar a vida de uma outra forma, porque ele recebeu alguns dons. Aí então o personagem principal dessa história fica com inveja disso e resolve lá naquele lugar também e fala: eu também quero ter o mesmo dom que meu amigo tem, eu também quero ter as mesmas visões que ele tem. Então a moça resolve então atender o pedido dele e dar esses mesmos dons que ela deu pro Tomás, ela resolve dar para ele também. E é a partir daí que a história deslancha, porque ele vai ver que ter certos dons são grande responsabilidade e não é para qualquer um carregar aquilo. E o conto é muito legal, é muito criativo, é bem diferente. Você vê a visão que o autor tem do mundo, visto por uma outra visão, digamos assim. É como se tivesse a terceira visão, o terceiro olho aberto, e pudesse ver através dos planos o que as pessoas são de fato, o que as pessoas são reais, por debaixo dessa nossa carne aqui. O que o espírito da pessoa, qual é a forma que o espírito da pessoa toma, de acordo com as suas ações ao redor do mundo. E é muito legal ver como que o autor vai retratando isso ao longo do conto. É incrível o modo como ele desenvolveu a história. Ele consegue fazer com que a gente fique preocupado com o personagem, mesmo o personagem não sendo nada legal. Ele é um babaca, digamos assim, pessoal, porque ele tem tudo na mão, mas ele não dá valor. E mesmo assim você se importa com o que o personagem vai fazer, com o que vai acontecer com o personagem. E eu acho que isso é uma das maiores qualidades do autor. Ele fazer com que você ligue para os personagens, mesmo os personagens não sendo pessoas que você ficaria do lado na vida real. E é uma história muito boa. Logo depois a gente tem uma história chamada Cavalo Bravo, que é outra história também do autor que vai nos mostrar, nos colocar assim em meio a um fato cotidiano na vida de um banqueiro. E esse banqueiro leva uma vida miserável, uma vida medíocre, cheia de apertos, cheia de coisas ruins acontecendo. E até que um dia ele recebe uma proposta tentadora e diferente. Ele está lá com muito dinheiro na mão. Chega um rapaz lá com uma mala cheia de dinheiro para ele e fala: eu vou te dar todo esse dinheiro. Você vai fazer o que você bem entender com esse dinheiro, vai aplicar na sua conta, vai colocar no banco e ser promovido, qualquer coisa, mas você vai ficar me devendo um favor, e daqui certo tempo eu vou voltar na sua vida para poder cobrar esse favor. Então a história vai em frente. Essa história não tem nada de sobrenatural, pelo menos não aparentemente. O lado sobrenatural que a história possa vir a ter fica mais nas entrelinhas mesmo. Mas é uma história muito legal também, não é uma das minhas favoritas do livro, mas ela não perde nenhum ponto, porque o talento do autor é tão grande que mesmo a história mais fraca dele ainda é acima da média. E é uma história muito legal de se ler. Logo depois a gente tem então mais uma vez o humor ácido e negro do autor dando as caras no conto 20 Andares. A gente vai acompanhar então um suicida. Ele está prestes a se suicidar, não quer mais saber da vida, vai pular de lá de cima, vai se matar e pronto, acabou. E tá lá tentando decidir se vale a pena ou não se matar. E vendo o lado bom e o lado ruim da vida. E é isso que surge um senhor muito simpático logo do lado dele e resolve conversar com ele e perguntar para ele: você realmente acha que você deve se suicidar? E esse senhor se revela então Deus. Olha para vocês aí, pessoal. Deus em pessoa veio interceder por aquela vida. Então veio debater com ele, conversar com ele para ver se vale mesmo a pena ele se matar ou não. E a história é muito legal, é muito criativa. Os personagens, os dois personagens do conto são sensacionais, são muito bem criados, são muito bem desenvolvidos, mesmo para um conto. O autor conseguiu desenvolver esses dois personagens de forma muito boa.
E é uma história muito legal que eu gostei e é uma das minhas favoritas do livro. Logo depois a gente tem um conto chamado O Homem que Falava Palavrão, que esse é um conto ácido, que é um conto tapa na cara, digamos assim, porque é um conto que vai lidar então com a inveja. E o autor soube explorar direitinho esse sentimento da inveja que é latente nos seres humanos e que as pessoas... como que as pessoas reagem quando estão com muita inveja, esse tipo de coisa. E é uma história muito legal. Essa história eu não vou descrever pra vocês a sinopse dela, porque eu acho que o legal dessa história é vocês lerem ela e descobrirem por si mesmos o rumo que a história vai tomar. Mas é muito boa, é muito legal, uma das minhas favoritas do livro também. O próximo conto também tem essa leve influência do Stephen King, como se chama Posso Fumar Aqui. E é aquele tipo de história onde o fato sobrenatural que acontece pode ser tido como sobrenatural, mas também pode ser tido como normal. Depende do ponto de vista do leitor. E é muito legal. A gente vai ter então um bar e os amigos estão lá no bar. Eles sempre se reúnem nesse bar, esse tipo de coisa. Até que um dia chega um rapaz e esse rapaz traz uma pílulazinha diferente para a vida deles. E essa pílulazinha, ela tem o poder de quem a toma ficar bêbado para sempre. Enquanto você não tomar a outra pílulazinha, a pílulazinha branca, o efeito da pílulazinha da bebedeira não vai passar nunca. E a história vai em frente então a partir desse ponto. É uma história diferente, não é uma história de terror. Esse quesinho sobrenatural de que essa pílulazinha ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o motivo. E é muito legal ver então os efeitos que essa pílulazinha vai causando na vida das personagens desse conto. E é uma história muito legal, uma história bastante divertida. E eu gostei demais, é muito boa. Logo depois a gente tem a história que eu posso dizer que é uma das mais assustadoras do livro, se chama O Violão de Johnny. E essa história é uma das minhas favoritas do livro. É incrível. A gente vai ter então 2 adolescentes e eles estão então levando sua vida normal até que eles ficam sabendo de uma lenda urbana que acontece ao redor da cidadezinha ali. Um adolescente principal do conto, ele tem um tio e esse tio dele, quando era vivo, tocava muito bem violão. Mas acontece que ele morreu de forma bruta e nojenta pelas mãos desse violão que ele tocava. E dizem então que a partir da morte dele, o violão toca sozinho todos os dias do aniversário desse tio. E aí então os dois resolvem, a gente tem que ir lá, a gente tem que ver esse violão, a gente tem que tocar esse violão, não sei o que, não sei o que. E eles então rumam para casa do irmão desse tio dele, a fim de verem esse violão. E a história vai em frente. O desfecho dessa história, gente, é sensacional, é muito bom. Você fica de boca aberta com o final que o autor dá para esse conto. É muito legal, gente. Eu não vou contar nada também, porque o legal é vocês descobrirem, mas é uma história muito boa. Recomendo demais. Logo depois a gente tem o meu conto favorito do livro, que se chama Kid Caranguejo. E aí o autor volta com tudo nos ares sobrenaturais do livro. E a gente vai ter aqui então um grupo de góticos que vão ao cemitério para poder fazer um ritual e entrar em contato com os espíritos dos mortos. E principalmente com o espírito do Kid Caranguejo, que é o personagem que dá título ao conto. E a história é muito boa, não vou dar mais detalhes também, porque o legal é vocês lerem, mas a história é muito boa, tanto pelas situações que acontecem, quanto pelos personagens muito bem desenvolvidos pelo autor. O autor passa uma realidade enorme ao desenvolver os personagens desse conto, porque são personagens que você acredita que podem ser reais. É uma história muito legal, é a minha favorita do livro. Logo depois a gente tem um dos contos que também é um dos meus favoritos. Você vê o quão talentoso o autor é nesse conto de nome Danação. E é uma história muito boa, uma história muito interessante e assustadora. A gente vai conhecer então um garoto e a vida dele, e como ele é atormentado ao longo de toda a sua vida pelos mais horrendos monstros e assombrações. E é uma história muito bem feita, muito bem escrita, e os medos e os temores que o personagem vai sofrendo ao longo do conto vão sendo passados pra gente, o leitor, e a gente vai ficando cada vez mais e mais apreensivo com o que está esperando por ele na próxima noite. Qual é o próximo monstro que vai vir atormentar o personagem. E é muito legal esse conto. Logo depois a gente tem a história mais criativa e sensacional do livro. Se chama Não Há Vagas. E é a história do Jack, que é um ser que vive dentro do Herman. Isso mesmo, você vai ter o Herman, que é um homem grandão,
gordo, enorme, de 2 metros de altura, que leva uma vidazinha pacata, simples, e dentro dele vive o Jack, que é como se fosse uma segunda personalidade. E que vira e mexe, tá dando uns pitacozinhos na vida do Herman. E então algumas coisas começam a acontecer. E eu não vou contar, gente. Esse conto é uma história que vocês têm que ler sem saber de nada. Só isso daí, pronto, acabou. Que é um rapaz, tem outra personalidade vivendo dentro dele. E é muito legal, é muito criativa essa história. O César Bravo mostrou o talento inigualável que ele tem nesse conto. Pra mim é um dos melhores contos do livro. E é sensacional, gente. É muito bom esse conto, muito bom mesmo. Eu fico de boca aberta com o talento que o César Bravo tem pra poder fazer suas histórias. Logo depois a gente tem um conto muito criativo e que se volta para outros ares da parte sobrenatural. Aqui a gente não vai ter fantasmas, demônios e monstros. Aqui a gente vai ter então digamos que um implante extraterrestre. E a história se chama Dor nas Costas. E é uma história muito legal e com um final muito impactante e interessante também. E eu gostei demais desse conto. É uma história com personagens muito bem descritos também. O forte do autor são os personagens. E aqui os personagens também dão um banho de interpretação porque são muito bons. Logo depois a gente tem uma outra história chamada Colheita Obrigatória. E é uma história que você fica naquela dúvida de que se o sobrenatural estava presente ou não na história. E eu acho que isso é a maior qualidade desse conto. Você não saber realmente se o que aconteceu na história foi de fato algo sobrenatural ou se foi loucura do personagem principal. Eu não vou contar nada sobre esse conto porque o legal é vocês lerem ele também sem saber de nada, mas eu digo que é uma história muito boa. E por fim, o último conto do livro se chama Lado Oculto e é muito interessante e diferente, porque aqui a gente vai ver então um escritor. E esse escritor, ele leva uma vida, digamos que difícil, porque não consegue publicar suas histórias, ninguém dá atenção pra ele, esse tipo de coisa. Até que um dia lhe é oferecido um pacto. Eu não vou dizer mais nada, porque a história é legal vocês lerem. Principalmente o final da história, que te deixa de boca aberta. É muito interessante. E o livro, então, fecha de forma magistral com esse conto muito bom. Resumindo, então, Calafrios da Noite é um livro sensacional também. Vai com certeza levar 5 corujinhas. Eu já favoritei o livro já está nos melhores de 2014. Também está concorrendo na categoria de melhor livro nacional de 2014. E é um livraço, é tão bom quanto o Além da Carne. Então, fazendo um paralelo aqui entre os dois livros são sensacionais. O César Bravo tem um talento muito bom. O talento dele é inigualável. Eu nunca li nenhum autor nacional que tivesse tanto talento quanto esse autor. Eu digo pra vocês, pessoal, ele é sensacional, ele escreve muito bem, os personagens são muito bem desenvolvidos, as situações são muito bem descritas, a criatividade do autor não tem limites, ele consegue fazer história com simples fatos pequenos da vida, assim, ele consegue transformar aquilo numa história muito boa. E são livros sensacionais, pessoal, vocês têm que conferirem. Infelizmente, os livros dele ainda não têm a versão impressa, a versão física. Ou seja, para você conseguir ler os livros dele, você só consegue lê-los então em e-book, como eu li no meu Leve, né? Mas eu vou colocar para vocês o link onde vocês podem comprar esses livros dele. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações os links para vocês comprarem esses 2 livros. Compensa, gente, porque o preço tá baratinho. Você consegue comprar e vale cada centavo. Vale cada centavo. São contos sensacionais. Fazia tempos que eu não lia histórias de terror que me deixasse tão impressionados quanto as histórias do César Bravo. Ele tem um talento sensacional, um talento esmagador. Vocês têm que conferir as histórias dele. Então, vão lá, pessoal, comprem os livros dele, porque são incríveis. Eu vou deixar então o site oficial dele para vocês irem lá e conferir as obras que ele tem. Vocês podem estar em contato com ele através do e-mail dele, que vai ter no site oficial dele. Eu vou deixar aqui então os links para os livros dele lá na Amazon, que vocês podem comprar esses 2 livros, tanto Além da Carne quanto o Calafrios da Noite lá na Amazon. E fica a dica, pessoal, que são livros sensacionais. E você que chegou até aqui, clique embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E lá embaixo vai ter as páginas para vocês acessarem. Vai ter o meu Facebook, vai ter a página do canal lá no Facebook, vai ter vários links. Então vão lá e confiram, pessoal. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau.